Amém, Jesus. Pastor Walter, passa aqui, por favor. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos agradecidos a Deus pelo que já ouvimos esta noite e, acima de tudo, pelo que aprendemos, principalmente no meu caso, que tenho em casa uma filha de 17 anos e um filho de 14. Aí, quando ouve uma palavra como essa, tem que estar atento para poder chegar em casa e colocar em prática. Então, louvo a Deus pelo que tenho tido a oportunidade de ouvir. Também louvo a Deus por ser privilegiado de poder ouvir uma palestra, uma palavra como essa, ainda acreditando nas grandes mudanças que Deus vem fazendo no meio do seu povo. Eu estava prestando atenção quando o pastor David estava ensinando. Eu sou do tempo que jovem não podia mascar chicletes na igreja. Se você estivesse mascando chiclete, sabe como o diácono da igreja fazia? Cospe aqui. Aí ele catava os chicletes e jogava fora. Então hoje você vê a diferença, né? Como você precisa acompanhar mesmo. Eu louvo a Deus por isso. Nós estamos estudando sobre Espírito Santo. O avivamento do Espírito Santo. Mas nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 26, é o texto base que nós escolhemos, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa expressão, vos ensinará todas as coisas. Ontem, quando nós terminamos, eu até tomo a liberdade de pedir aos irmãos, se porventura houver alguém que tenha algum questionamento, alguma pergunta, se quiser fazer depois, ou quiser escrever, não é necessário assinar nem dizer o nome, nós estamos dispostos, dentro daquilo que sabemos, responder. Mas ontem uma irmã nos procurou querendo saber: pastor, me explica o que é intimidade com o Espírito Santo. Uma igreja que é avivada é uma igreja de pessoas íntimas do Espírito Santo. Mesmo quando vai falar com os jovens, você tem que ser íntimo do Espírito Santo. Como o pastor está dizendo, que você precisa criar confiança das pessoas que te ouvem. Uma das coisas que as pessoas precisam ver na vida da gente é a presença do Espírito Santo, porque isso gera confiança. Nós temos necessidade. Se há uma coisa que nós temos necessidade, é de abrir o coração, é de falar, é de contar, é de relatar as nossas necessidades. Tem pessoas que não precisam nem que você responda a ela. Ela só quer falar, só quer ouvir. Principalmente quando ela encontra alguém com intimidade com o Espírito Santo. Você percebe que há na igreja muitas pessoas que são procuradas. Tem gente que você não sabe explicar porquê, mas dá vontade de ficar perto dele, contando, falando, querendo contar, querendo explicar por quê. Porque você percebe na vida dele uma presença do Espírito de Deus, comunhão com o Espírito de Deus. Isto é o que nós chamamos de uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja composta de pessoas com intimidade. E ontem, uma irmã veio e perguntou para mim: pastor, me explica o que seria, como seria essa intimidade com o Espírito Santo? Qual seria, como eu descobriria a intimidade com o Espírito Santo? Aí eu olhei para ela, conversando, perguntei se ela morava com alguém. Assim, eu moro com uma pessoa na casa. Quanto tempo? Fazem 5 anos que moram junto, as duas colegas de trabalho. Eu disse: então você vai entender o que eu vou dizer de intimidade. Quando essa pessoa chega na sua casa, você está em casa e ela chegou do trabalho, ela bate na porta. Qual é a primeira pergunta que você faz? Aí a irmã diz: quem é? Aí o que a outra pessoa responde? Sou eu. E o que você faz? Você abre a porta. Mas quando a pessoa só diz: sou eu. E se for outra pessoa? Mas eu conheço a voz dela.
Então você entendeu o que é intimidade. É quando o Saulo hoje ligou para a irmã Priscila, pastor Saulo, desculpa, pastor Saulo, é que a comunhão que eu tenho o privilégio de conhecer, sermos amigos muito tempo e às vezes falhamos nesta parte. Hoje o pastor Saulo ligou para a pastora Priscila para dizer, no momento que estávamos saindo para chegar na casa dele. Ele não catou o telefone, ligou para ela: alô, aqui, quem está falando é o seu esposo Saulo. Quem está falando aí do outro lado? É minha esposa Priscila? Aí ela dizia: sim, aqui quem está falando é sua esposa Priscila. Não é? Então não é assim. Você cabe o telefone e diz: ó, é o seguinte, vou chegar mais tarde, tá? Eu tenho que passar em tal lugar aí. Ah, tá, aproveita, passa lá em tal lugar, presta para tá. Tchau, passa. Ninguém falou quem era, ninguém disse quem era. Por quê? Porque criou uma intimidade. Isto que nós queremos trazer para a igreja, uma intimidade com o Espírito Santo, a ponto de, quando ele se manifestar, não precisará ninguém dizer para você: o Espírito Santo está agindo ali. Não, eu sei, eu senti ele sabe quem eu sou, eu sei quem ele é, eu tenho comunhão com ele. É disso que a gente está dizendo. Então, se nós pudermos durante esses dias fazer com que você crie intimidade, aprenda a criar intimidade com o Espírito. Ah, pastor, mas como eu posso fazer isso? Bom, qual é o caminho de criar intimidade com uma pessoa? Meu pai tinha uma expressão antiga em dizer que ninguém conhece uma outra pessoa sem antes ter comido um saco de sal com ele. Demorei para entender essa expressão. O que é isso? Depois que eu fui compreender como alguém cozinha, eu percebi que meu pai comprava um pacotinho de sal de 1 quilo, dá para o mês inteiro. Se 1 quilo dá para o mês, imagina um saco de sal que é 60 quilos. Há quanto tempo? Não dá 60 meses? 5 anos para comer. Então, meu pai queria dizer: ninguém conhece uma pessoa se não conviver muito tempo com ele. Quando você convive, você aprende os gostos, você aprende os chiliques que tem, né? Aprende, você acaba conhecendo todas as coisas. Isso é criar intimidade com o Espírito Santo. O problema nosso, e esse é o problema mesmo, é que nós queremos comunhão com o Espírito Santo só no momento que nós estamos na igreja. Quando nós estamos aqui dentro, nós queremos comunhão com o Espírito Santo. Aí nós viemos aqui, dobramos os joelhos: Senhor, Espírito de Deus, aqui estou, para misericórdia, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, e fui lá e fiz aqui, voltei. Muitos que vêm isso não conta para ele, né? Ah, o Senhor me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, e termina por dizendo me abençoa, e acaba me abençoando, me abençoa e vai embora. E o Espírito Santo sempre sem querer me contar alguma coisa, porque ele fez, mas não contou nada, só pediu. Isso é falta de diálogo com o Espírito Santo. Levanta de manhã. Perguntaram para Tiago Spini uma vez quanto tempo durava a oração dele, e ele respondeu: olha, eu não me devo ter orado mais que 10 minutos. Que isso? Mas também não me deve ter ficado mais de 10 minutos sem orar. Ué, mas como isso? Ué, eu ando conversando com Deus, eu falo com Deus, eu troco ideia com Deus, eu brinco com Deus. Não é? A gente não bate papo. O meu grande amigo para vir comigo, né? O Jorge é um amigo. E eu brinco muito com o Jorge, muito. De vez em quando, para ver ele mais bravo, ainda troca o nome dele, chamo ele de Luiz, que é um outro amigo. Aí ele pegou um outro apelido, mas, né? O que Deus quer de mim? Deus quer que eu trate Deus com todo respeito e temor, mas no mesmo tratamento que eu tenho para com o Jorge, para que eu tenha com o Saulo, para que eu tenha com o pastor Oséias. Deus quer diálogo comigo, comunhão comigo. Quando Jesus estava no Getsemane, na noite da traição, ele foi orar e dobrou o joelho e disse para os 3 amigos dele: vocês fiquem aqui que eu vou mais para frente um pouquinho. Ali era um assunto especial entre ele e o Pai. Aí ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cara. Conversou. Depois ele voltou e pegou os 3 amigos dele dormindo. Ele sentiu necessidade daqueles 3 amigos. Ele disse: poxa, você não pode nem sequer 1 hora orar comigo? Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Eu quero conversar com você. Eu quero intimidade.